Olá. Cumprindo todos os protocolos sanitários de enfrentamento da pandemia de Covid, a equipe de comunicação da OAB Santos vai manter no ar o programa que tem esse nome, OAB no Ar. Confira os destaques desta edição. No OAB no Ar desta semana, a palavra da diretoria vem com a doutora Tânia de Sá. Na entrevista de Sérgio Guimarães, o tema é Direito Desportivo, com o presidente da comissão. Certidões digitais. Essa é a conversa com Rafael Cimino e Paulo Schiff. No momento das comissões, a pauta é Direito de Família, com a presidente da Comissão de Estudos de Direito de Família e Sucessões. Retomada a entrega de carteiras com todos os cuidados sanitários da Covid-19. E Rodrigo Julião traz a palavra do presidente. Eu sou Tânia Sá, diretora secretária-geral da OAB Santos e também responsável pelas prerrogativas. Eu estou com uma ótima notícia para todos os advogados que atuam na área da Previdência. Estamos iniciando, a partir de 31 de agosto, o atendimento virtual junto ao INSS para todos os advogados da Baixada Santista até o Vale do Ribeira. Certo? Atuaram nesse sentido e conversaram e trabalharam muito todas essas subseções, certo? Como é que se faz esse agendamento, né? Vocês vão entrar no site da OAB Santos e lá o passo a passo está demonstrado. Clica no link, vai mostrar todos os serviços, que são mais de 40, para serem prestados, mais o e-mail que vocês vão mandar a documentação, tá? Posso adiantar para vocês que o horário que vocês vão ligar para o 3232-5850 será das 10 às 12 e terão que mandar os documentos por esse e-mail, que eu vou dizer logo em seguida, até às 13 horas. Na parte da tarde, das 14 às 15h30 e mandar os documentos até às 16 horas. O e-mail é agendamento, tudo junto, agendamento insoab@gmail.com. Quero agradecer e parabenizar o esforço de todas as comissões das subseções que muito atuaram, que muito se desdobraram, que conversaram para conseguir esse resultado. Então, aqui em Santos, na nossa subseção, nós temos a presidente de Direito Previdenciário e Prerrogativa, a doutora Paula Alcântara. Em São Vicente, o doutor Dauno Teixeira. Na Praia Grande, o Cacá Domingues. No Itanhaém, a Ellen Fragoso, em Iguape. E no Guarujá, a Tânia Chadá. Além de todos os colegas que compõem essas comissões e que juntos realmente se envolveram, se empenharam para que esse serviço, que vai atender um número grande de advogados, pudesse ser concretizado, tá? Então, parabéns! Mais uma vitória de toda a advocacia. Até a próxima. Aqui no Momento das Comissões, nesse OAB no Ar, nós vamos conversar com a presidente da Comissão de Estudos em Direito da Família. Ela vai contar para a gente como é que mudou o regime de convivência durante a pandemia, Ana Lúcia. Então, Paulo, é um prazer estar aqui novamente com vocês. O regime de convivência é o que a doutrina mais moderna, mais atual, denomina do antigo regime de visitações. A gente diz regime de convivência mesmo porque o entendimento atual é de que, mais do que um direito do genitor que não tem a convivência diária com o filho, é um direito-dever, porque ele trata-se também de um direito do menor. E muito tem se conversado a respeito durante a pandemia, e agora já temos um caminho um pouco mais cristalizado, se é ou não possível interromper o regime de convivência em função do isolamento. O que temos a dizer é que tudo deve ser analisado caso a caso. Existiram situações
em que foi possível o ingresso com uma determinação judicial de paralisação, interrompimento temporário do regime de convivências em razão da pandemia, mas são casos absolutamente isolados e foram determinadas essas suspensões em razão, por exemplo, um dos casos em que eu acompanhei até nas mídias, de um pai que era piloto comercial e fazia inúmeras viagens internacionais, especialmente para epicentros de contaminação do Covid. E essa criança convivia, além da mãe, da genitora, com a avó materna, que estava dentro do grupo, está, na verdade, dentro do grupo de risco. Então, aquele pai, nessa situação específica, teria uma potencialidade de contaminação da criança muito maior. Mas trata-se de um caso especial, todos têm que ser analisados caso a caso. E o que nós estamos vendo, infelizmente, é inúmeros pedidos, já foi pedido também para mim, mas eu esclareço para os clientes que tem que ser analisado o caso, mas pedidos sem o menor fundamento, simplesmente para a interrupção do regime de visitas. Ora, com bom senso é possível que as mesmas regras para que se evite a contaminação, para que seja respeitada a convivência, sejam feitas tanto no lar do genitor que detém a guarda física, como no genitor que é visitante. Agora, com a flexibilização, muda um pouquinho? O que nós vemos é que não vou entrar dentro da parte científica, mas um número de diminuição de casos de contágio muito grande. Não sei se é pelo o que eles chamam de rebanho, uma diminuição de contágio, imunização de rebanho, tanto que isso foi, graças a isso Santos entrou, mas nós não estamos só falando para Santos, mas o estado de São Paulo, ele teve uma flexibilização de faixa laranja para amarela, quem sabe potencialmente estamos indo para a faixa verde, e é claro que isso vai influenciar, porque nós não estamos mais no pico, mas mesmo antes, o que se viu e eu vi na prática foi uma corrida ao judiciário por pedidos de interrupção do regime de convivência sem ter um lastro probatório ou que realmente se comprovasse que aquilo era em perigo, ou tanto da criança como da residência em que ela permanece. Bom, o pai ou a mãe visitante, álcool gel, máscara... Tem que tomar os mesmos cuidados, evitar ir a aglomerações, evitar comportamentos não só enquanto estão com a criança, mas quando não estão, que possam favorecer um contágio. Todos nós temos que tomar cuidado. Ana Lúcia, obrigado pela participação aqui no OAB no Ar e boa sorte aí nas atividades da comissão. Obrigada. Olá, meu nome é Frederico Messias, eu sou juiz aqui da 4ª Vara Civil de Santos. Eu estou aqui na OAB hoje para convidar vocês para conhecer o meu canal no YouTube, é o Professor Fred Messias, um canal com vários vídeos tratando de assuntos de direito. Então eu convido você a conhecer o canal, se inscrever no canal e ativar o sininho, como os mais jovens falam, para que você possa receber sempre a notificação de novos vídeos. É um projeto aí paralelo à magistratura, voltado ao magistério, voltado ao diálogo, ao debate. Então sinta-se à vontade para comentar, para questionar alguma dúvida que você tenha. Enfim, entra lá, conhece o canal Professor Fred Messias no YouTube. Nós estamos aqui no Santa Saúde Consulta, a mais nova unidade, o anexo 2 dessa grande clínica de especialidades e diagnóstico do Plano Santa Casa. Na Avenida na Costa, uma localização excelente, uma estrutura fantástica. E aqui eu quero também, que é importante nós registrarmos a parceria com a OAB, com a Ordem dos Advogados do Brasil. E eu quero aqui mandar um abraço especial
ao Rodrigo Julião, o presidente da subseção de Santos, um grande parceiro, amigo, uma pessoa que sempre prestigiou não só a Santa Casa de Santos, mas o Plano de Saúde Santa Casa. E falar um pouco sobre a estrutura dessa unidade. É uma unidade que vem trazer cada vez mais o acolhimento, cada vez mais a humanização, cada vez mais um atendimento em saúde de qualidade. O diferencial do Plano Santa Casa não é só a questão do atendimento do nosso associado, do nosso usuário, é a questão de valorizar também o bem-estar do familiar. Então nós nos preocupamos também com as famílias e é por isso que todos aqueles que adquirem o Plano Santa Casa têm como retaguarda o maior hospital da região, que é a Santa Casa de Santos, é a Irmandade, um hospital de alta complexidade, um hospital que tem todo um atendimento diferenciado, um corpo clínico maravilhoso, com expertise, com grande atendimento em tecnologia e saúde de ponta. Então, essa nova unidade vem contemplar aqui algumas especialidades importantes, trazendo também junto nesta unidade uma parte de exames, diagnósticos. Nós temos agora aqui a questão do laboratório. É muito importante nós registrarmos que cada vez mais nós estamos retirando do ambiente hospitalar aquelas especialidades, aqueles exames, aquelas consultas que a pessoa possa fazer numa unidade como essa, uma unidade ampla, uma unidade que tem toda uma retaguarda importante. Então, o meu muito obrigado à Ordem dos Advogados, a essa grande parceria e conclamo aqueles que queiram conhecer essa unidade, que venham conhecer essa grande clínica Santa Saúde Consulta, agora na Avenida Ana Costa. Um abraço. Nós vamos conversar aqui com o Rafael Cimino, que é do 3º Tabelião de São Vicente. Ele vai contar para a gente uma novidade. Na verdade, 2 novidades, né? Uma escritura feita digitalmente e uma escritura feita digitalmente internacionalmente, né, em São Vicente. São 2 novidades? Isso, doutor Paulo, exatamente. Obrigado pelo convite, mais uma vez. E foi essa a grande novidade que veio dentro desse contexto da pandemia, que está tendo esse isolamento social, as pessoas, principalmente do grupo de risco, não estão podendo sair de casa para não se contaminar, e veio uma normativa do CNJ, o provimento 100, que permitiu que todos os tabelionatos de notas do país fizessem escritura de maneira digital, o que dispensaria ali a presença física da pessoa assinada, desde que elas possuíssem um certificado digital. Isso está sendo bem legal, está sendo bem aceito tanto pelos advogados como pelas partes. E nós fizemos lá no 3º cartório uma escritura em que uma parte residia em Londres e assinou de lá diretamente, durou todo o processo mais ou menos uns 10 minutos e a gente conseguiu imprimir aqui a procuração com a assinatura válida. E usou algum aplicativo de imagem? Como é que foi a tecnologia? Então, a tecnologia, nós usamos um aplicativo de videoconferência, né, que é uma videochamada em tempo real. Nós nos apresentamos para a pessoa, ela se identifica mediante os documentos de identidade pessoais, e faz ali a assinatura do documento. Depois de lido o documento na videoconferência, é enviado um PDF, uma minuta do documento, ela estando de aceite, ela assina mediante o uso do certificado digital que é vinculado ao próprio CPF dessa pessoa. O que fica como prova? Aquela história de reconhecimento de firma, qual é o reconhecimento da firma aí? Então, o reconhecimento da firma é um pré-cadastro que essa pessoa abre. É um cartão de firmas que ela já teria assinado com o documento de identidade que já fica arquivado no cartório. Ela tendo isso, se ela não tiver nesse cartório especificamente, ela consegue, o cartório que vai fazer a escritura digital consegue puxar de outro cartório. Isso dispensaria a assinatura física. Ela assina com o próprio certificado digital, que ele funciona como um assinador de documento em PDF. Agora, a gravação da videoconferência fica como parte do registro também? Sim, a gravação ela fica como parte do registro e como envolve ali as tratativas, ela tem um caráter sigiloso, confidencial. Ela fica ali justamente para provar que a pessoa efetivamente compareceu ali, que foi um contrato entre presentes, conforme o Código Civil fala também em videoconferência, em tempo real, e que ela aceitou ali os termos daquela escritura e manifestou aquela vontade. Agora, isso aí acelerou muito por causa da pandemia, ou vocês já vinham evoluindo para fazer esse tipo de escritura e de repente teve que fazer assim?
Já os certificados digitais, eles já têm previsão aqui no Brasil desde 2001, só que os cartórios eles estavam um pouco atrasados nesse sentido e não estavam permitindo que se fizesse assinatura por meio do certificado. Era necessário que a parte comparecesse pessoalmente no cartório ou cartório em diligência dentro da cidade para colher as assinaturas. A pandemia veio e com isso os cartórios se modernizaram do nada. Foi uma coisa bem impactante para nós, né? E agora abriu a porteira? Abriu. Nós estamos fazendo bastante escritura, o pessoal tem gostado bastante, tanto as partes, os advogados, facilita muito assim, a vida, porque é um procedimento muito mais rápido até que a própria escritura de maneira física, ali, com o comparecimento presente. Rafael, mais alguma observação importante sobre a escritura digital aqui para o telespectador, para a telespectadora do OAB no Ar? Queria deixar aqui mensagem tanto para os advogados como para as partes, os clientes que fazem uso do serviço de cartórios, que estejam procurando ali uma facilidade, não só para o pessoal que está em grupo de risco, mas para quem esteja fora do país ou não queira sair de casa, pode já se valer desse documento para fazer inventários, divórcios, uso capião extrajudicial e qualquer outro tipo de escritura que envolva ali alienação de imóveis ou qualquer outro tipo de negócio jurídico. Rafael, parabéns pelo registro do terceiro tabelião de São Vicente e boa sorte aí na continuidade dessa uso da tecnologia nessas certificações. Muito obrigado, doutor Paulo. O programa OAB no Ar hoje vai conversar com o Rafael Cobra, que está à frente da Comissão de Direito Esportivo. Já não é a primeira vez, e já não é a primeira vez que o Rafael vem aqui conversar com a gente, porque são temas muito relevantes e interessantes. Rafael, sempre um prazer tê-lo aqui. Bom, Serginho, mais uma vez é um grande prazer vir aqui e trocar algumas informações sobre a parte jurídico-desportiva. É sempre um prazer, quando convidado, será sempre uma honra vir aqui conversar. Estamos aí à disposição. O Rafael tem uma longa estrada junto ao direito esportivo. Joga a bola razoavelmente bem, amigo de infância de longo tempo. E o Rafael está sempre debruçado em questões importantíssimas, muito relevantes ao direito do trabalho, direito esportivo. E eu começo até com essa colocação, essa indagação sobre a questão da pandemia. A questão da pandemia que veio interferir em todos os setores da economia, o esporte e o futebol especificamente, em primeiro plano, vamos falar, não foi diferente. Rafa, eu queria saber, com relação àquela redução unilateral que os clubes fizeram na maioria dos seus casos, da redução dos salários dos atletas. Serginho, você pontuou muito bem. De fato, a pandemia veio trazer impacto em toda a sociedade e o esporte, o futebol, não é uma bolha à parte disso, então sofreu severo impacto financeiro nessas atividades. Os clubes de futebol passaram a adotar, com base na MP 936, a possibilidade de redução da jornada de trabalho. A jornada de trabalho estava suspensa em termos práticos, né, com a paralisação obrigatória das competições esportivas. Mas os clubes passaram a buscar acordo com o seu grupo de atletas para redução de parte dos seus salários. Isso foi feito pela grande maioria dos clubes. No entanto, tivemos alguns clubes que adotaram uma postura diferente em fazer a redução sem que tivesse um acordo individual ou coletivo, e o coletivo no sentido do seu grupo de atletas, não através de convenção coletiva, e alguns dos clubes adotaram uma redução de forma unilateral. Dessa forma, estão sujeitos a um risco de demandas trabalhistas, e quando se fala em demandas trabalhistas de atletas profissionais de futebol com salários elevadíssimos, nós estamos falando em um passivo trabalhista extremamente arriscado. Então, isso de fato veio a acontecer. Uma das mudanças propostas no ambiente esportivo, com base em outra medida provisória, que foi a 984, foi a possibilidade, a regra geral da Lei Pelé, os contratos de trabalho de atleta profissional, eles tinham como prazo mínimo 3 meses e prazo máximo 5 anos de duração. Como as competições, as atividades esportivas têm as suas particularidades, principalmente aqui no Brasil, que nós temos as competições estaduais, os contratos de trabalho dos atletas que disputam somente uma competição estadual por um clube menor, via de regra, ele é feito pelo prazo de 3 meses, que é o tempo de duração da competição esportiva. Como tivemos a paralisação das competições sem ter ideia de quando elas retomariam, e retornaram agora recentemente, os contratos que eram feitos inicialmente por 3 meses chegaram ao seu termo final, e os clubes não tinham condição de estender esses vínculos justamente pela incerteza de que momento as competições voltariam.
Essa medida provisória 984 veio autorizar que até dezembro deste ano, os contratos de trabalho de atletas profissionais podem ser feitos por um prazo mínimo de 30 dias, justamente para proporcionar que esses clubes menores, vamos trazer um exemplo próximo de nós, a Portuguesa Santista, possa terminar a competição da Série A2 com o seu grupo de atletas, sem que isso necessariamente traga uma onerosidade incompatível com a receita que o clube tem. Só para pontuar e lembrar bem que há alguns anos já, o direito de imagem compõe a remuneração do atleta, né? Então, eu queria até que você trouxesse para a gente essa questão, porque como ele é complementado e não é só o salário, houve uma redução também no direito de imagem, no pagamento do direito de imagem dos atletas. Aí tivemos o goleiro do Santos, tivemos o atacante do Santos, outros casos também pelo Brasil, né? Sim, muito bem pontuado, Serginho. De fato, desde 2015, houve uma alteração na Lei Pelé que foi introduzida pela Lei do Profut, a Lei do Profut que tinha uma finalidade inicial só de refinanciamento das dívidas federais dos clubes. Ela trouxe mudanças na Lei Pelé e no Estatuto do Torcedor também. E na Lei Pelé, ela veio justamente alterar o artigo que fundamenta os pedidos de rescisão antecipada dos contratos de trabalho por inadimplemento salarial. Esse artigo diz que quando o clube tiver com 3 meses ou mais de inadimplemento total ou parcial do salário, e aí inicialmente entendia-se a verba registrada na carteira de trabalho, o atleta poderia se socorrer da Justiça do Trabalho para pedir a rescisão antecipada. Essa alteração de 2015 veio incluir no texto legal o direito de imagem. Antes de 2015, o atleta tinha aqui numa demanda trabalhista comprovar a existência da fraude nessa relação de direito de imagem, que, como essência, é um contrato de natureza civil, que o clube pode explorar a imagem do atleta não desempenhando a sua atividade dentro das 4 linhas, mas sim de forma comercial, com propagandas, com álbum de figurinhas, coisas dessa natureza. Essa alteração de 2015 veio introduzir a expressão direito de imagem nesse artigo que fundamenta a rescisão dos contratos. Portanto, de 2015 para cá, os atletas nem precisam mais demonstrar a existência da fraude na Justiça do Trabalho para pleitear uma rescisão com fundamento nisso. Uma questão conceitualmente que eu discordo, e a grande maioria dos clubes no Brasil adotou, foi a suspensão do pagamento do direito de imagem durante a época de paralisação das competições esportivas. E sob o argumento de que a queda de receita geraria essa necessidade de redução das despesas por parte do clube. Mas eu vejo isso como totalmente incompatível, porque, como disse antes, o contrato de exploração da imagem ele é um contrato de natureza civil. Não se paga um atleta a título de imagem pela sua imagem atuando. Isso é um outro instituto que é o direito de arena. Esse direito de imagem, por ter a natureza civil, é justamente a exploração comercial da imagem do atleta. E eu acho que nesse período de paralisação da competição esportiva, seria o momento em que é muito mais lógico você reduzir o salário, porque não está tendo a contraprestação daquela relação de trabalho, mas você utilizar ainda mais a imagem do atleta, seja para uma interligação com seus torcedores, uma divulgação de marcas do clube ou coisas afins. Então, eu acho que os contratos de imagem deveriam ser mais explorados durante o período de paralisação, mas em termos práticos a gente viu os clubes suspendendo, em muitos casos, o pagamento dessa verba. Né? Rafa, prazer tê-lo aqui, obrigado pela... Serginho, para mim é sempre um prazer, coloco aí a Comissão de Direito Desportivo à disposição de quem tiver interesse em debater temas ou trazer sugestões, nós somos muito abertos a sugestões e atitudes que a gente possa tomar em termos práticos para a melhoria do esporte como um todo. Mais uma vez é um prazer vir aqui, bater esse papo descontraído e cheio de conteúdo com você. Aguardo um próximo convite. Sejam bem-vindos à Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Santos.
Hoje, um momento muito importante na vida desses jovens advogados e estagiários que estão recebendo a sua carteira nessa sessão solene, ratificando seu compromisso frente a toda a diretoria e ingressando na nossa segunda subseção do Estado. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje realizamos mais uma entrega de carteiras dos novos advogados e estagiários aqui na subseção de Santos. Em nome da diretoria da OAB Santos, quero dar os parabéns a todos os colegas, advogados e estagiários que receberam a carteira na data de hoje. Parabéns e sucesso! Quero parabenizar aos novos advogados que fazem das nossas fileiras cada vez maiores e, em nome da Associação dos Advogados de Santos, deixar as portas abertas para que venham conhecer todos os serviços por ela oferecidos e participar desta grande família que é a Advocacia Santista. Hoje é mais um dia de alegria para nós. Estamos recebendo os novos advogados que foram aprovados no exame da ordem e vieram hoje receber suas carteiras. Parabéns a todos e sempre lembrando que estamos entregando de acordo com o protocolo da OAB São Paulo, da Prefeitura de Santos e do Governo de São Paulo, sempre respeitando o distanciamento. Obrigado. Em tempos de isolamento social devido à Covid-19, a Subseção Santos, através de sua diretoria, comissões e equipes de tecnologia e comunicação, estão dia a dia mais atuantes, trazendo importantes assuntos em debate através de lives nas principais redes sociais e disponibilizadas posteriormente no canal exclusivo da OAB Santos no YouTube. Assuntos institucionais da rotina judiciária, temas importantes como Porto, Direito de Família, Meio Ambiente e Saúde têm pautado as lives que estão disponibilizadas para a sua consulta. E para fechar, como sempre, o OAB no ar nesta edição, Rodrigo Julião e a palavra do presidente. Olá, colegas advogadas e advogados. Minha fala de hoje trata exclusivamente de direitos humanos, direitos garantidos em nossa Constituição e que a OAB Santos segue com muito rigor. Começo com a entrada da OAB Santos como amicus curiae na Corte Interamericana da OEA, na defesa de cerca de 40 mil advogados paulistas que foram desrespeitados, lesados pelo governo do estado de São Paulo. Com a extinção em 2009 da Carteira da Previdência e em 2018 do IPESP, administrador desse fundo. Colegas, somos profissionais liberais, sabemos quanto flutua dentro da economia brasileira a nossa remuneração. Sem contar com a demora que um processo, muitos levando a mais de 10 anos para a sua conclusão. Com a extinção da carteira do IPESP, o valor economizado por uma vida inteira teve enormes prejuízos, sem contar a anulação dessas aposentadorias dos IPESPianos ainda na ativa. Temos cerca de 18 mil advogados idosos com doenças crônicas que certamente teriam melhor qualidade de vida se dispusessem de sua previdência. Essa situação se agravou demais nesse momento ainda de pandemia. Em contato com o nosso presidente Caio Augusto, levei a urgência de se fazer algo por esses colegas do IPESP. E em comum acordo, a OAB Santos encaminhou o amicus curiae para a OEA lá nos Estados Unidos, apontando não apenas o desrespeito pelos direitos humanos, como também o descaso do Executivo do Estado de São Paulo, que feriu também os direitos da pessoa idosa com essa extinção. Colegas IPESPianos, a ordem está com vocês. Você acompanhou mais uma edição do OAB no ar, cumprindo todos os protocolos de enfrentamento, todos os protocolos sanitários de enfrentamento da pandemia de Covid-19. Você teve todas as novidades,
todas as notícias, relatos de todas as atividades da Subseção Santos. Até a próxima edição.